Boa, meus amigos, bom dia quando surge, deixa eu mudar a câmera, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, peço aqui embaixo para você descer aqui no botão do like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. E o que é curioso, né? Saiu na madrugada os áudios, a gente vai fazer todo um processo aqui de reagir, trazer um conteúdo diferente para vocês. Peço para vocês compartilharem e principalmente aqui a gente sempre faz isso. Deixa os créditos aí ao Fred Júnior, que é um amigo aí, né? Um jornalista. Espero que vocês passem aí no canal dele, dê a valorização merecida. E a gente vê, né, a Leila Pereira querendo ficar no Palmeiras. E o problema é a megalomania, né? Ah, vou me comparar com o Real Madrid porque assim eu fico bem com algumas pessoas, né? Vou me comparar ao Real Madrid porque eu quero ficar mais 3 anos além do que eu devo para ficar bem com as pessoas. Essa postagem aqui foi do Alex Miller, tá? Para mim esse processo, mesmo que você possa mudar o estatuto pela segunda vez em benefício próprio, segunda, esse é o questionamento que a gente tem que fazer. E sobre o conselheiro, não me importa o lado pessoal do cara. Ele não tem direito de estar ali? O conselho não serve para fiscalizar, cobrar e questionar, então ele fez o papel dele. E assim a gente começa mais um vídeo aqui do canal. Peço para você compartilhar o conteúdo e já deixa a sua opinião aqui embaixo. Antes de ver o vídeo, quero ver sua opinião formada já. Sempre pegando Palmeiras do momento, comparando com o pior momento para validar a gestão. Esse é o símbolo do que eu vejo dessa gestão. É sempre pega o Palmeiras onde ele tá, traz o Palmeiras da Série B para falar que tá tudo bem, para falar que tá tudo ótimo. Como se a gente só tivesse essa passagem na história, né? O momento atual e o momento Série B. Esse é o Palmeiras. O resumo do Palmeiras é esse. É o atual e Série B. Na cabeça de alguns, né? Mas na cabeça de quem é torcedor do Palmeiras, sabe os ídolos que a gente teve, sabe os momentos que a gente viveu. A gente não viveu só um momento de baixa, não. Não viveu só um momento de baixa, mas é o que querem trazer. Isso que eu falo para vocês. Prestem atenção sempre nas justificativas de quem defende cegamente essa gestão. É ou Abel ou Gilson Kleina. Ou o Palmeiras de hoje ou o Palmeiras da Série B. Não serve o período da Parmalat, o período da academia. O período que te vendem no contexto histórico do Palmeiras não serve. Para validar o meu trabalho, eu tenho que trazer o pior trabalho possível para falar que o meu é bom. Pois bem, vamos lá, rapaziada. Mais um vídeo pra gente aí. Então, basicamente, o que aconteceu, gente, para vocês entenderem aí, a gente soltou um vídeo ontem sobre o terceiro mandato da Leila Pereira e não tinha ainda os áudios e toda a repercussão que aconteceu na madrugada e na manhã de hoje, né? Então, ou seja, na entrada da madrugada com a manhã de hoje foi saindo os áudios. Obrigado aí pela inscrição, tá, Éder? Tamo junto, rapaziada que se inscreveu. Pessoal aqui do YouTube, pedir para vocês empurrarem o vídeo aí, tá? E prestigiar o trabalho do Fred, porque é um dos poucos jornalistas, deixa eu colocar aí na tela para vocês, é um dos poucos jornalistas que tem feito esse trabalho aí, né? Então, acaba aparecendo muito depois, muito conselheiro surfando na onda, mas esse conselheiro aí já também falou a respeito lá atrás, quando era o Nobre, falou que o Gagliotti precisa ter a oposição de ideias. A Leila Pereira não levou muito bem não essa oposição, né? Ela disse que foi desrespeitada. Honestamente, falando no áudio, ser chamada de incompetente, quem é que avalia a sua competência? O conselho. Então, por que ela foi desrespeitada? Para mim, ela não foi desrespeitada. O que foi dito é de fato. Ninguém tá falando das boas contratações que o Palmeiras fez. Poderia até estar citando o Paulinho, que é uma boa contratação, mas que não joga, por exemplo. Eu fiz vídeo falando do Paulinho. Não seria absurdo alguém citar o Paulinho também, que é uma boa contratação, mas que não joga, né? Vamos reagir aqui o que ele falou, uma parte do vídeo e o áudio, tá? Isso tudo você encontra, esse material inteiro você encontra lá no Fred Júnior, tá? Quem quiser só ir lá ver, vai lá, dá uma moral pro trabalho dele, deixa o like, compartilha lá, se inscreve lá no canal do Fred, sabe que não é a primeira vez que eu trouxe o trabalho dele aqui, não vai ser a última, então vai lá e dá uma moral nos arquivos na íntegra, tá? A gente vai pegar parte aqui do conteúdo, parte do áudio também para analisar, principalmente como é que foi a resposta da Leila Pereira. Eu pergunto, foi uma resposta preparada para tal? Ela tem que reagir com a oposição. Ela tem que reagir, ela tem que saber, né? A gente vai chegar lá. Peço o like aí de quem tá no YouTube, quem tá na estreia, e peço aqui quem tá na live deixar a sua opinião aqui que eu vou lendo, beleza? Das críticas. E o José Corona, e sempre foi um conselheiro exatamente pontuando situações, criticando, independente de quem é o presidente. Corona sempre foi um conselheiro de manifestações. Corona, muito obrigado por atender aqui ao Bola Não Para. Quero que você explique como que foi essa reunião, o que aconteceu nessa terça-feira, para quem está acompanhando a gente. Um abração para você.
Boa noite, Fred. É um prazer participar do teu programa. Boa noite aos telespectadores aí. É muito bom estar junto com eles aí. Eu vou explicar um pouquinho como é que foi essa reunião. É uma reunião de conselho e eu pedi a palavra para o presidente, o Alcir, e aí eu pontuei somente com a verdade, nada mais do que a verdade, e sem ofender ninguém, porque divergência de opiniões faz parte da vida, isso é democracia. Quem não serve e quem não consegue ouvir críticas e divergências, quer dizer, não pode ocupar um cargo público, tá certo? Principalmente uma presidência do Palmeiras que representa 14 milhões de torcedores. Então, o que eu pontuei foi o seguinte, que eu acho a gestão da Leila muito ruim, incompetente, que eu acho ela incompetente na parte de gestão de futebol, e é isso que eu coloquei, que ela, a partir do momento que ela herdou o time do Maurício, do Matos e do Luxemburgo, ela conseguiu ganhar os campeonatos, porque veio um time montado, e esse time montado, com o Abel com humildade, o Abel, a primeira fase do Abel, que ele tinha humildade, que ele veio com vontade, com faca nos dentes, tá certo? Sem ser popstar, sem ser superstar, e nessa primeira fase ela ganhou, tá? Por quê? Porque ela herdou esse time. A partir do momento que ela começou a mesclar o time, que foi em 2021, que foi com Navarro, Atuesta, Jarilson, aí já perdemos o Mundial pro Chelsea, por não ter um time equivalente e com qualidade para brigar uma prorrogação, e aí começaram a vir os Tabatas, os Bruno Rodrigues, os Caio Paulista, e agora esse ano, tá certo, ela conseguiu gastar R$1 bilhão no time que não ganhou nada. Esse R$1 bilhão, eu vou montar o time que efetivamente ela contratou foi o Jai, que é um lateral direito que quase caiu com o São Lourenço, por US$ 6 milhões, o Mikael, que é um jogador que jogou no Taquaritinga, no time lá da minha usina, da fazenda, só pode jogar em time de fazenda, back de fazenda, ruim, US$ 5 milhões, quando o Léo Ortiz custou 7. O conselho vive, hein? Esse tipo de corneteiro conselheiro é o que a gente precisa ter. É o que a gente precisa ter. Ter conselheiro para ficar batendo palminha. Não. Esse tipo de. Eu concordo com tudo que ele tá falando aqui. Não, sabe por quê? Porque o clube também tem que ter suas apostas. Qualquer clube. Então, por exemplo, até o Giai aí que ele falou, tem que ter suas apostas. Agora, quando a gente pega para ser chamado isso de gestão pelo que a gente forma, tá? Pelo que a gente forma e o que a gente vai comprar no mercado. Desculpa, eu não vou chamar isso de modelo de gestão. E esse aqui é o conselheiro do Palmeiras. Isso aqui é conselho. Aí, lógico, o que vão fazer com ele? Agora vão questionar a competência dele. Ele só é um conselheiro. O que ele é na vida dele, se ele é empresário, se ele é dono de padaria, de açougue, não sei o que ele é, não importa pra mim. Importa ele como conselheiro. Por quê? Porque hoje a gente tem uma coisa dentro do Palmeiras que é assim. Quem não constrói igual a Leila Pereira mercado, ou seja, valor, para ela não é ninguém. Vocês vão perceber no áudio. Inclusive eu tenho que dar uma pausa para vir para esse conteúdo aqui, porque a Leila Pereira não quer dizer que ela está errada no que ela falou aqui, mas vocês acham que isso vai refletir bem no começo do ano? Vocês vão ver que não vai. Ela falou, como vou ganhar a Libertadores se meu time não deu um chute no gol? E por que ela fez isso? Porque ela assiste as análises, né? Isso aqui é para agradar a parte da gente, tá? Então, ela falou isso daqui, vamos escutar isso tudo ontem, tá, pessoal? Para quem tá por fora do que aconteceu, sim, ontem, dia 16/12, essa reunião do conselho, que tem como um dos objetivos o orçamento para a próxima temporada, né? Ou seja, a previsão desse orçamento. E isso tudo aqui aconteceu ontem. Para quem tá por fora aí, né? Pô, em todo dezembro, tô tirando o pé, não tô acompanhando muitas coisas. Isso tudo ontem, tá? Então, é por isso que o gosto amargo é esse. E eu vou dizer com toda sinceridade, tá? Fiquei chateada, porque, e volto a dizer, não concordo quando um colega diz que eu não posso dizer em público que não vencemos por incapacidade nossa, e todos nós sabemos que a responsabilidade foi nossa. Como é que eu posso querer ser campeão da Libertadores se meus jogadores não deram um chute a gol? Investindo 700 milhões, renovando com o técnico. Você não tem que perguntar isso ao técnico? Mano, rapaziada, vocês não têm noção como isso repercutiu na mídia. Eu fui ver uma análise da UOL, que é aquele ex-jogador Renan do São Paulo, e ele não tá errado. Peraí, como é que é pro Vitor Roque só receber balão? Ainda que teve sim. Por que a matéria põe o Vitor Roque? Porque o Vitor Roque teve lances no jogo que ele poderia ter decidido. Mas veja, tirando os lances do Vitor Roque, o que o Palmeiras construiu? Olha, ó, teve gente que viu a análise do Renan aí, o Recrute 0. Vejam, tá lá na UOL. E tem gente que acha que vai passar batido. Não vai passar batido essa declaração da Leila Pereira.
Quem gera essa competência é o técnico que ela renovou. Ué, quem gera essa... Como que a gente analisa um time que não chuta no gol numa final de Libertadores? Pega aqui, ó, Boca Juniors e Fluminense. Boca Juniors, com toda aquela limitação, quando você pega aqui a final e as estatísticas, o Boca chutou no gol 5, Fluminense 4, chutes foram 7, posse de bola teve 39%. O Boca, com aquela limitação do Boca, hein? Então você botar 700 milhões, renova com o técnico, e não quer ser questionada quando você mesmo fala que seu time não chutou no gol. Não, você tem que ser questionado. Faltou o quê? Competência. Ué, como é que você não vai ser chamado de incompetente se o seu time que você investiu não chutou no gol numa final? Por que que hoje a gente vai ver o Flamengo jogar com o PSG? Porque o nosso time não chutou no gol. Não chutou no gol. Por que que a gente perdeu o Campeonato Brasileiro? Porque o time afrouxou quando tinha que mostrar competência. O contrário de incompetência, de competência é incompetência, certo? Vocês vão ver no áudio como ela fica brava, né? A respeito de questionar a competência dela. A entrevista com o José Corona, rapaziada, deixe seu like lá no Fred Júnior, porque o que importa pra gente aqui, pra gente fazer uma análise de como foi a Leila Pereira, é o áudio. Então, esse aqui foi o áudio. Eu vou adiantar um pouquinho a introdução, que o Fred explica, né? Que é o áudio na íntegra. Peço pra você deixar o like lá. E aí eu queria que vocês prestassem atenção. Eu vou ser o mais dinâmico possível aqui na gravação. Eu peço realmente pra você empurrar o vídeo com like. Como que a Leila reagiu? Cara, o conselho serve pra isso. O conselho não serve para as pessoas baterem palma pra qualquer coisa. Serve pra questionar. É igual vocês aqui no chat. Uma coisa que tá muito errada que eu falo, vocês têm que questionar. O chat não serve pra bater palma pra tudo que eu falar. Serve pra você colocar a tua opinião também. E eu só peço desculpa, hoje não tá aparecendo aqui, mas eu vou lendo de vocês, tá, pessoal? Vou dando uma dinâmica de ler. Eu vou atualizar e na live lá do YouTube já vai estar normal, tá? Não importa o que digam, já vai estar com o chat normal. É só nessa daqui mesmo que... Nessa tela aqui faltou o chat só. Bora, vamos lá. Veja como ela vai reagir às reivindicações. É 5 minutos, porque tá no 1.5, é rápido. E eu já leio o comentário de vocês. Aos nobres conselheiros que estão aqui, mas eu discordo completamente. Eu vejo essa gestão perdulária, incompetente, gastou 700 milhões de jogadores medíocres, mais 300 milhões de luvas. 300 milhões em luvas, tá? Questione-se. E assim, veja bem, 300 milhões com luvas de contratos longos, questione-se, tá? Porque para pra pensar uma coisa, um contrato do Paulinho, caro pra caramba, um contrato de Vitor Roque, já é muito caro. Por que tem luvas envolvido aí? Por quê? Essa é a pergunta que eu faço. Se a gente não tá buscando jogador livre no mercado, por que tem luvas envolvidas? E aí passa batido, não vejo ninguém da imprensa questionar isso aqui que eu tô falando. Se você tá fazendo um modelo de contrato de que prevê 3, 4, 5 anos dos atletas, luva você paga o evangelista, se for um contrato de 1 ano. Porque pode dar certo, pode não dar. Luva você vai pagar em jogador que tá livre. No Saúl você paga luva. Você paga jogador livre, você paga luva. Jogador que você tá amarrando 5 anos de contrato tem luva por quê? Eu queria entender, realmente estou perguntando, não sei se ofende perguntar, mas por que tem luva em contratos de 4, 5 anos? Por quê? Porque eu pensei que era aquisição de compra, por que tem que ter luva? Por quê? Se você está dando ao atleta 4 anos de estabilidade no clube igual ao Palmeiras, por que você está pagando luva? Queria entender. E salários. Hoje, o time da Leila, o time que foi campeão, veio do Luxemburgo, do Matos e do seu Maurício Gagliotti. Esse time, a Leila pegou e foi campeão. A partir do momento que ela começou a mesclar o time, a montar o time dela, eu vou dar só o seguinte, faz 2 anos que nós não ganhamos nada, ganhamos um Paulistinha, como diz o nosso ex-presidente Maurício Gagliotti. É muita incompetência. Além de tudo, eu vou montar o time da Leila. Jai, 5 milhões de dólares. Mikael, 5 milhões de dólares. Jeff Té, era ridicularizado na Escócia. Aí, Emi Martinez descobriram um jogador na Dinamarca, na Suécia. Aníbal Moreno, sempre foi mais ou menos. Maurício, 70 milhões de reais. Sabe quanto custou o Carrascal? 12 milhões de dólares. Sosa, 18 milhões de dólares.
Detalhe, é isso que eu falo de mercado que poucos entendem. Carrascal já foi muito mais barato do que 12 milhões de dólares também. Vocês lembram? Quando o River levou o Carrascal, pesquisa quanto que o River pagou. Pesquisa. Pesquisa quanto o River pagou no Carrascal quando levou ele lá atrás. Pesquisem, joga um Google aí que vocês vão ver. Que absurdo que é. O Flamengo pagou 12, tem o dinheiro para pagar, legal. Na comparação, ela é justa, mas é possível pagar mais barato por esses atletas. Como foi o Valentim Castelhanos, que eles foram incompetentes de não ter trazido. A gente teve que engolir Navarro, o cara pedindo para ligar, fazendo comemoração do Gabriel Jesus, e essa diretoria não teve competência na época para trazer o Castelhanos. Não teve competência. Essa é a realidade. O Castelhanos era para ter ido para Europa sim, mas era para ter passado por aqui sim. Era para ter passado pelo Palmeiras sim. Lá na época, antes dele despontar na MLS. Vocês lembram disso? Não é invenção. É porque vai se perdendo no tempo, né? É essa mesma diretoria. Já era na transição para Leila Pereira. Facundo, 14 milhões de dólares. Simplesmente uma incompetência. E quem não entende de futebol não pode ser presidente do Palmeiras. Quem não entende de futebol tem que ficar em casa. O Palmeiras não nasceu de 10 anos para cá. O Palmeiras nasceu há 100 anos. O Palmeiras é campeão há 100 anos. Não foi a Crefisa que descobriu o Palmeiras. Como é bom ter alguém que representa lá o que a gente é como essência, como Palmeiras. Isso é o Palmeiras, entendeu? Palmeiras não nasceu ontem, porque você vai perceber que a Leila vai citar, para validar a gestão dela, ela faz exatamente o que o Abelizado faz. Pega o pior momento do clube para validar a gestão dela. Mas parece que só tem no Palmeiras a gestão dela e o pior momento. Não existem outros momentos, né? Não existe 1994, 1993, 1996, não existe academia, não existe, só existe a gestão dela e Série B. Enquanto você tá aqui, nesses extremos, que é o que eu falo do vídeo do Manga, que foi excelente pra quem não viu, você tá aqui entre gestão Leila e pior momento do clube, ué, você não tem um equilíbrio pra olhar pra Palmeiras, porque você só sabe dialogar assim, Abel ou Gilson Kleina. Você não sabe dialogar Abel e algum técnico decente que passou pelo Palmeiras. Aí fica muito fácil falar dessa gestão. Entendeu? Porque a gente tem um comparativo, entendeu? Do SBT e uma emissora que trabalha em casa, sei lá, meu canal. Um comparativo da Globo com uma emissora que trabalha dentro de casa com uma câmera webcam. Peraí, o Palmeiras não é feito de essa gestão e nada. Existem momentos que o clube foi o campeão do século passado. A gente abre um século e ele está sendo disputado. No século passado, o campeão é o Palmeiras. Então não existe o Palmeiras da Leila e o Palmeiras de nada. Como é que um clube se transforma num campeão de século se ele não tem isso daqui que é a chamada da história do clube? Isso aqui é a história do Palmeiras. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe Leila Pereira aqui. Não existe Leila Pereira aqui. Não existe Abel Ferreira aqui. É colocada a nossa história e as pessoas têm permitido isso por ignorância. Que é tudo ou nada. É tipo Leila ou nada, Abel ou nada. Não, peraí, tem uma história o clube. Tem uma história. Não é assim que funciona. E demorou pra alguém aparecer. E aí o que a gente vê hoje? Conselheiros surfando na onda do cara. Porque é igual quando o Guilherme Romero falou pra Leila Pereira, todo mundo surfou. Não, tem que aparecer mais oposição. Não é um cara só. Que aí é os 300 lá de Esparta, né? É 1 contra 300. Não adianta surfar na onda, não. Tem que fazer isso também. O conselho serve para, até onde eu entendo, para questionar, não é? Qual que é o papel do conselho? Questionar. Veja como ela vai reagir ao questionamento aí, ó. O Palmeiras que fez a Crefisa ser grande, multiplicar por 8. Eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Todos esses jogadores foram 700 milhões de reais. Esse é o time da Leila. É o time do scout, é o time do diretor de futebol, que é medíocre, só pensa em comer, não entende nada de futebol. Ele derrubou o Fluminense, derrubou o Botafogo e derrubou o Vitória. Como que nós podemos ter um diretor de futebol desse quilate, dessa qualificação, desqualificação, em vez de estarmos comprando o Gerson, o Arias, Nino, Martins Quarta, Montiel, nós estamos... Se for no Gerson agora, ao invés de pagar uns 25, 20, vai pagar 35. Você tem lá, sei lá, um jogador como Riquelme e Felipe, que você pode usar como moeda de troca, mas você prefere ceder para Portugal e ninguém entende nada. Não sabe usar as moedas de troca do elenco. Vocês já perceberam que o Palmeiras não sabe usar a moeda de troca? Não consigo entender. É 880. Ou o jogador sai muito bem ou sai de graça. Até nisso.
Ou sai igual o Richard Rios saiu, ou sai de graça. Ou sai num modelo que você não entende. Ninguém cede jogador pra gente como a gente cede jogador para os outros clubes, né? Você tira o Tabata, aloca ele num Palmeiras pra cedê-lo pro Qatar voltar ele pro Inter e sei lá pra onde que ele vai agora, pra onde ele tá indo, pra onde ele foi. Atlético Paranaense, eu acho, se não me engano, sei lá pra onde que ele tá indo. São coisas que você tenta entender, você pega o Caio Paulista, chega no Palmeiras, aí vai pro Galo, vai voltar agora, você não sabe o que vai fazer. É Bruno Rodrigues, algumas questões dentro do Palmeiras que você fala assim, excelência na formação. De fato na venda e na compra, qual que é a excelência desse time? Aonde? Da onde tiraram a excelência? Brincando de comprar jogadores medíocres. Agora, nós vamos querer comprar o Denilson do Cuiabá. Só mais um segundo. O Denilson do Cuiabá. Essa gestão é incompetente. Leila, você tem que amar o Palmeiras, não a você. Você ama você. Eu só tenho mais uma coisa para falar. É o terceiro mandato. Isso é imoral. Isso é amoral. A primeira coisa que vai acontecer é ela pedir para votar o terceiro mandato. Aí ela vai fechar o conselho. Vai pedir para votar SAF. Vota SAF. E aí vai fechar o conselho. O conselho vai ser fechado. Vocês vão ficar em casa. É isso que vai acontecer. Obrigado, Alcir. Boa noite. E menos empáfia, menos arrogância e mais humildade, mais competência. Nós somos tetra vice-campeão. Tetra vice-campeão. Gestão perdedora. Obrigado. Um minutinho só. Pois não. Alô, oi. Mas esse conselheiro que veio aqui me ofendeu a minha gestão, ele fala e vai embora? Ele é covarde? Você é covarde. Você é covarde. Quem é você? Quem é você? Você é covarde. Eu sou presidente do Palmeiras. Quem é você? O que você faz na vida, Corona? O que você faz na vida, Corona? O que você faz na vida? Você é um covarde. Covarde. Tá? Fala e vai embora. Não vou deixar embora. Quando o Palmeiras caiu 2 vezes, quase a terceira vez, você veio aqui no escândalo? Hein? Você veio aqui? O que você faz na vida, meu filho? O que você faz na vida? O que você faz na vida? Engraçado que assim, ele fez todo um questionamento. Presta atenção o modus operandi que é complicado, cara. Ele fez todo um questionamento sobre o modelo de gestão dela. E ela questionou o que ele faz da vida. Você tá entendendo? Aí eu pergunto, quem ofendeu quem? Se você tá no papel de presidente, você tá no papel das pessoas te questionarem. E aí, você passa a questionar o lado pessoal do cara que não tá em jogo. Ninguém sabe, é o que eu falei, não sei se ele é dono de mercadinho, de açougue, se ele tem uma padaria, se ele vende pneu, se ele trabalha. Veja, o conselheiro, o papel dele normalmente são pessoas assalariadas, ou então empresários, ou advogados, ou médicos, que pegam parte da sua receita, aportam ali num conselho, na verdade não aportam no conselho, aportam no modelo social para poder gerar voz dentro de um conselho. É um condomínio, né? Síndico e o conselho de... Mesma coisa, não muda nada. Não muda nada, a gente sempre falou isso aqui, eu e o Versuti sempre falou isso aqui, não muda nada. É condomínio. Aí você quer tirar a voz do cara que, sei lá, paga um plano de sócio durante 20, 30 anos? 15 anos? Então quer dizer, esse cara não pode nada. É basicamente o que fizeram com o sócio do interior. Convida pra alavancar, depois não presta pra nada. Que foi o que a menina falou, que não pode nem entrar na piscina, que não pode mais nem... Entenderam? Então pera. Então quer dizer então que as pessoas, assim, enquanto úteis usam, depois... Então, o que eu vejo aqui, pra gente voltar pro áudio, eu não acho que ele questionou a pessoa. Em momento nenhum da fala dele, ele questiona a pessoa. Ele questiona a gestão. Ué, uma coisa é você questionar a gestão, uma coisa é você questionou o Abel como técnico, outra coisa é você questionou o Abel como homem. É diferente as coisas, departamento diferente. Mas enfim, né? Enfim. Nada. Então você é um fracassado. Que você não faz nada, é um fracassado. Eu não vivo do Palmeiras, tá bom? E você é um fracassado e covarde. Fracassado. O Palmeiras nunca passou um período como este. Nunca. O Palmeiras nunca foi tão vitorioso como na minha gestão. Na gestão de Leila Pereira. Eu, quando vivo do Palmeiras, você acredita? A gestão de Leila Pereira não amarra a do... Onde ela vive, a Leila Pereira? A gestão dela ganhou Libertadores. Pra ela falar que a gestão dela é mais vitoriosa. A gestão mais vitoriosa era do Maurício. A não ser que o Maurício era um fantoche. Maurício, é banana mesmo, hein? Você continua fora do Palmeiras, mesmo modo operando. Como é que você ganha 2 Libertadores e você permite que a tua gestão... Eu entendo o lado do Maurício.
O Maurício não precisa se auto-vender. Mas, cara, o cara ganha 2 Libertadores. Não tem uma postagem hoje falando assim, não, peraí. Eu tenho minha parceria com a Leila e tal, mas a minha gestão ganhou 2 Libertadores. O que é isso, velho? Como é que a gestão da Leila Pereira é a gestão mais vitoriosa? Aí junta o quê? Copinha, junta título feminino. Não, o cara ganhou 2 Libertadores. O que projetou o Palmeiras a ser isso aí foi as 2 Libertadores. Esse mesmo Palmeiras, você tira as Libertadores, não sobra nada. Campeonato Brasileiro, Copa do... Não vai sobrar nada. As 2 Libertadores é que projetaram o Palmeiras a ter mais... A você fazer um orçamento de previsão de mais de 1 bilhão. Campeonato Brasileiro não te leva a esse patamar. Flamengo vai jogar com o PSG hoje, velho. A gente precisa começar a entender o mundo como ele é. Não como as pessoas fingem ser aí na imprensa. O que projeta o Palmeiras a ser o Palmeiras de 700 milhões de investimento foi nas 2 Libertadores, não foi Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro não tinha time nenhum, em lugar nenhum. Agora quem ganhar a Copa do Brasil, você acha que o quê? Vai o quê? Vai virar o quê? Campeão do mundo agora? Se o Vasco bater campeão ou Corinthians? Copa do Brasil projeta, sim, se você tiver seriedade na gestão, pode melhorar seus processos, sim, como melhorou no Palmeiras. Agora, o que projetou o Palmeiras a ter esse investimento que tem hoje se chama Taça Libertadores da América. É isso que projeta o Palmeiras a ir jogar o Mundial. Pelo amor de Deus, né? Crefisa só começou a aparecer quando eu vim patrocinar o Palmeiras? É mentira, é mentira. A Crefisa tem 60 anos. A Crefisa veio pro Palmeiras quando o Palmeiras estava quebrado. O Palmeiras não tinha dinheiro para absolutamente nada. E eu vim aqui oferecer meu patrocínio, que esse covarde deveria oferecer, que até hoje eu não sei o que esse homem faz. Além de falar bobagem, aliás, uma grande coisa na minha vida, quando terminar o meu mandato aqui no Palmeiras, é ter o prazer, o privilégio de nunca mais olhar para a cara dessa criatura que esteve aqui desequilibrada falando para os senhores. Ele é um desequilibrado, ele não tem condição e postura nenhuma de ser conselheiro do Palmeiras, tá? Ele tem que respeitar a presidência. Agora, qual que é essa postura? Não respeitar é uma coisa. Concordo, tem que ter respeito nas relações. Agora, me parece que a tal postura adequada e ideal para um conselheiro é não falar nada, é ser uma foca. Parabéns, Leila! Ai, Leila Pereira, parabéns! Como vai ter aqui. Eu fico imaginando as palmas. Parabéns, Leila. O cara falou, não teve nada. Não teve uma palma, né? Bravo, bravíssimo, bravissíssimo. Agora ela fala meia dúzia de qualquer coisa. Palma para a Leila. Palma. Tem que respeitar a Sociedade Esportiva Palmeiras e tem que respeitar vocês. A minha gestão, a gestão da presidente Leila Pereira, é a gestão mais vitoriosa da história do Palmeiras. Foi onde nós alcançamos a maior receita, as maiores receitas, mas isso não interessa. O que interessa é um clube quebrado, mas que ganha algumas coisinhas de vez em quando, como ganhou em 2012. Entenderam? Logo em seguida, o que aconteceu? O que aconteceu? Como o Palmeiras ficou sem título nacional, sem um campeonato brasileiro há 22 anos, não é? E quando eu fui tricampeão brasileiro, eu não vi ninguém subir aqui e parabenizar a presidente. Quando eu fui tricampeão paulista, eu não vi ninguém subir aqui e parabenizar a presidente. Então, eu tenho que ficar ouvindo esses desequilibrados, entendeu? Aqui, e ficar quieto, eu não fico quieto. Eu sou uma mulher, pô, você desculpa, tá? Desculpa, meus amigos e minhas amigas. Eu não sou uma mulher que eu fico quieta, que não toma atitude. Pelo contrário, tá? Vocês podem ter certeza que eu sou muito mais homem do que muito homem. E eu estou aqui porque eu fui eleita por vocês e eu fui eleita pela grande maioria dos associados do Palmeiras. É isso que eu venho para falar com vocês. E eu não vou admitir, em hipótese nenhuma, que me ofendam, que ofendam o Palmeiras. E se alguém passar dos limites, não é que eu vou tomar providência só aqui. Eu vou tomar providência judicialmente, que eu não admito que me desrespeitem, que eu nunca desrespeitei ninguém. Eu sempre fui extremamente sincera, mas com muito respeito. Eu não vou aturar desequilibrados aqui nesse microfone. Se me ofender, vão ser processados judicialmente. Pode ter... Eu te pergunto, vou fazer uma pergunta bem objetiva para vocês aqui, tá? A gente tá se comparando ao Real Madrid. Não, a Leila Pereira se comparou a Florentino Pérez, né, ao modelo. Vocês têm noção disso? Postagem do Alex Miller nas redes sociais aqui, ó. Presta atenção. Ela é auto-explicativa. Postagem da Leila, tá? Olha só. Nosso estatuto prevê a possibilidade de ser alterado, então não é golpe. Se o conselho decidir a alteração, não é golpe. Fico feliz que tenham pensado nisso por mim. Eu sou conselheira vitalícia. Essa questão de alternância de poder não acontece no Real Madrid, né? O presidente está lá há 20 anos ganhando tudo isso. Isso é sobre competência. Parabéns. Não, olha isso. Esse clube que não teve capacidade de dar um chute no gol numa final de Libertadores se comparar a Real Madrid.
o problema se chama megalomania, é você achar que é maior do que é. Vai jogar contra o Real Madrid amanhã, toma um pau. Esse é o Palmeiras. Vai jogar amanhã contra o Chelsea, vai perder de novo, mas quer se comparar ao Real Madrid. Vai jogar amanhã contra o Chelsea, vai ver Botafogo ganhar do PSG e foi incapaz de ganhar do Porto, mas quer se comparar ao Real Madrid. Isso não é uma vergonha, mano. Isso não é uma vergonha. A megalomania não é um processo de vergonha. Você se achar maior do que você de fato é. Você não ganha a Libertadores, é eliminado para Defensa e Justiça, para CRB, mas quer comparar a Real Madrid. É eliminado para São Paulo, é eliminado para Corinthians, é eliminado para Botafogo, mas quer se comparar a Real Madrid. Por quê? Porque tem gente que vai bater palma para esse tipo de comparação porque não pensa. Como é que você vai se comparar a Real Madrid? Como é que você quer se comparar ao Real Madrid se até ontem você tinha uma Libertadores, passou a ter 3? Quantas Champions tem o Real Madrid? Mas isso é tudo em benefício do quê? De ficar até 2030, até quem sabe 2033, ou quem sabe vitaliciamente, de forma vitalícia, desculpa. Pro resto da vida. Como ela mesmo tem uma declaração há 4 anos atrás de que, se depender dela, ela ficaria no Palmeiras pro resto da vida. Não foi eu que falei isso, foi ela. Foi a Leila. Acho que agora tem as palmas aí do conselho pra Leila. Depois disso tudo, palmas, né? Palmas. Tenho certeza disso. Ouviram aí, então, o que aconteceu na reunião desta terça-feira. Áudio exclusivo obtido pela Bola Não Para. Espero que os colegas dêem crédito não só ao áudio. Aqui a gente sempre dá o crédito, sempre falo. Eu acho que eu sou o canal que mais falo. Galera, vai lá. Não só dê crédito, se inscreva. Se inscreva, se inscreva. Compartilha, engaja. Porque é o único jornalista pra mim que faz esse papel. Na verdade, assim, que faz esse papel. Outros questionam também, mas que faz esse papel, ele pra mim ele é o único. Ele é o único. Então, vida longa, que continue o trabalho. Um cara que, inclusive, foi impossibilitado muitas vezes de fazer o trabalho lá dentro do Palmeiras. Por conta disso. Tá? E a mesma coisa que impossibilita a gente de ter alguém na coletiva, né? De barrar quando sabe que veio do nosso canal. É por conta disso. E a gente vai continuar fazendo assim. Por isso que eu peço pra vocês o like, o engajamento. A introdução do vídeo foi feita, eu vou finalizar aqui, tá? Eu já falei, vou só repetir. A situação a respeito de se comparar a Real Madrid é sempre em benefício próprio, não do clube. Entendeu? Porque a gente não pode se comparar a Real Madrid, a gente não pode ficar pegando um modelo do Real Madrid tentando trazer pra cá, ou do Ferguson com o Abel, tentando trazer pra cá e não olhando o resultado. Vamos olhar o resultado. Vamos olhar o resultado. Não o resultado do que foi feito, o resultado do que está sendo feito. 600 dias sem título. A gente vai continuar cobrando. E se ganhar, legal, ganhou, vai ser reconhecido. Mas não vem vender um modelo de sucesso quando você teve o Campeonato Brasileiro na mão e quando você tem uma final de Libertadores dessa, que a própria Leila Pereira, é bom deixar claro isso, a própria Leila Pereira falou a respeito do que ela pensava dos jogadores. Então assim, a partir do momento que você faz essa análise, que o teu time não deu um chute no gol e você botou 700 milhões, me desculpa, se ela não tem a capacidade de compreender o quão nocivo é você colocar quase 1 bilhão para um time não dar um chute no gol e ter um Campeonato Brasileiro na mão e desperdiçar, ela se autorrefutou aqui. Não é? Se ela mesmo questionou a capacidade dos atletas que ela comprou e renovou com o técnico por isso, me desculpa, o conselheiro tá certo em questionar, porque ela mesmo deu. E ela não pode chamar de uma gestão nota 9, a não ser que se você olhar só pro ponto de vista de alavancagem financeira. Aí a gente pode debater. Só que lembrando, foi colocado 700 milhões nesse elenco. A alavancagem financeira, você bota os 700 milhões, você não vai prever o orçamento e não olhar lá no final, daqui a 2, 3 anos, o resultado. Você não colhe os frutos de um elenco agora. O Atlético Mineiro, quando fez o primeiro investimento, novo estádio, todo mundo pensou que o Atlético Mineiro ia se transformar numa espécie de Palmeiras e Flamengo aqui dentro. Se transformou? Não deu o resultado o elenco. A partir daí, o que aconteceu com o Atlético Mineiro? Aí, ó, tá dependendo de o Dudu, que ninguém queria, porque saiu do Palmeiras, foi pro Cruzeiro, ninguém queria. Dependendo de Rony, vendo o Hulk aposentar sem ter ganho uma Libertadores. Então, assim, veja só, quando você faz o investimento aqui do elenco, você não vai ver o número desse investimento no ano seguinte. Você vai ver ele 2, 3 anos depois. É quando o Felipe Anderson tiver para sair. É quando o Andréas Pereira tiver com mais de 32, 33 anos. Aí você vai olhar o que esses atletas, eles de fato trouxeram de volta. Não é você olha 700... Ah, botou os 700 mil. Ganhou o quê? Não ganhou. Ano que vem, e se não ganhar? Você só tá contando que... Aí vai falar assim, não, mas competimos. Aí a torcida foi no estádio, engajou, comprou produto. Aí tá aqui, né? Orçamento aqui em cima, patrocinador aqui em cima. Mas e o resultado final? Ou seja,
Hoje o patrocinador que a gente tem, para ele tanto faz se a gente for campeão ou não. O modelo antigo, quando você tem uma empresa que vende produto, aí sim. Aí sim, o patrocinador do Palmeiras hoje, ele quer a exposição da marca. Ele não tá vinculado diretamente a preocupado com o título. Ele patrocina a competição que a gente perdeu. A competição que a gente perdeu pro Flamengo, o nosso patrocinador patrocina. Então, assim, pra ele tanto faz. Pra ele tanto faz. Não é uma Crefisa, é um negócio aqui em cima, entendeu? Ele tanto faz. Palmeiras vai ganhar ou perder, ele paga pela exposição da marca Palmeiras e tanto faz. É diferente de uma outra modelo de empresa. Tanto faz. Eu nem sei como é que eles quiseram patrocinar o Palmeiras, porque a carga financeira desse patrocinador é aqui em cima, não dá pra comparar com Faculdade das Américas, Crefisa, em carga financeira. A Leila vai querer comparar também, só falta, né? Não tem como comparar, né? Comparar Betfair, Sporting Bet, o que essas empresas, Bet365, têm em carga financeira é incomparável, né? Só falta querer comparar também, né? Aí é um absurdo completo, né? Peço o like aí, rapaziada, quem puder, e compartilhe o vídeo. Quem tá aqui na live, a gente vai seguir conversando um pouquinho. Peço pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, isso tudo ajuda o meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Conto com vocês aí.